dia em que os livros do Paulo Coelho foram banidos do Irã. Pois é, um dos autores brasileiros mais lidos do mundo, traduzido para mais de 80 idiomas, teve sua obra proibida de circular nesse país. E hoje eu vou te contar por que e como foi que isso aconteceu. Tudo isso aconteceu no ano de 2011. O Paulo Coelho já era um fenômeno mundial e as suas obras, como por exemplo O Alquimista, que eu ainda não li, mas pretendo, eram vendidas legalmente no país há muitos anos. Mas de repente, o governo iraniano, sem nenhuma declaração, sem nenhuma nota oficial, decidiu banir todos os seus livros. Sim, todas as obras do Paulo Coelho foram proibidas de serem vendidas no país e tem um detalhe. Não houve um aviso prévio, não houve conversa, não houve explicações, não houve nada. O próprio Paulo ficou sabendo disso por meio do seu editor da época, né, o seu editor iraniano, que se chama Araji Rejazi, e ele recebeu essa ordem e imediatamente ele teve que parar a venda, retirar os livros das livrarias. Em resposta, o autor chegou a publicar um comunicado solicitando, para que as vendas, para que os livros fossem liberados, e ele chegou até a disponibilizar na época, mais de 10 anos atrás, os livros dele online para serem ali circulados, para serem vendidos em formato de e-book, como uma forma de resistência. E não para por aí. Na época, o Paulo Coelho chegou a fazer um apelo à presidente da República, que na época era Dilma Rousseff, pedindo para que ela pressionasse, para que o governo brasileiro pressionasse o governo iraniano para reverter essa decisão. Só que o mais bizarro e o mais estranho de tudo é que o governo iraniano negou tudo. Disse que não passava de mal-entendido, que não sabia do que estava acontecendo, e enquanto isso, os livros do Paulo Coelho estavam lá, dentro do porão, esquecido, e não poderiam ser vendidos lá no país. Mas será que foi mal-entendido mesmo? Será que existe alguma coisa por trás? Tem um detalhe interessante nessa história que é a seguinte. Esse editor iraniano que eu mencionei pra vocês, ele foi gravado em 2009 salvando uma mulher que tinha sido baleada em uma das manifestações contra as eleições no Irã. Então, assim, na época esse caso foi estrondoso, a mídia falava, teve uma atenção midiática, e dizem que, na verdade, isso foi uma retaliação política, esse ato de suspenderem as vendas, de banir o Paulo. Mas a verdade é que, eu não sei se essa explicação é suficiente, porque será que eles proibiram a venda de outros livros, do qual esse cara era editor? Nós não sabemos. O que sabemos é que esse caso não teve... Nunca explicaram porque, de fato, os livros foram banidos. Não teve um encerramento. No fim das contas, os livros do Paulo voltaram a ser vendidos, voltaram a circular normalmente no país, mas esse caso ficou aí como exemplo, de como grandes autores, no mundo inteiro, brasileiros, enfim, podem ter as suas obras banidas, como a censura